Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. E esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse. E aqui todo mundo sabe, né, gente? Não tem conjecturas lúdicas, não tem achismos de propriedade, não tem aquela aparição mariana para defender o meu Apocalipse do desejo. E hoje eu irei falar novamente sobre as aparições marianas, tá, gente? As aparições apocalípticas marianas, que agora Maria só fala de apocalipse, fim do mundo e de toda a bagaceira, destruição, é só isso que Maria fala, né? Mas enfim, tem o canal do Robson 2.0 também, que fala muito sobre o apocalipse e também fala sobre a história da igreja, sobre a Inquisição. Tem um curso sobre a Inquisição lá no canal do Robson, peço que você se inscreva lá e no meu canal também. E nós temos um novo canal, que é Escatologia Preterista. Lá no Escatologia Preterista a gente vai falar apenas sobre escatologia, apocalipse e preterismo, tá, gente? Outros assuntos nós iremos abordar em nossos canais particulares, que nos faz lembrar do quê? Né? Revelações particulares. Infelizmente o católico estuda muito mesmo, estuda muito sobre revelação, sobre aparição, mas não estuda sobre o catecismo da Igreja Católica, infelizmente. E aqui lembrando, mandando um abraço para todas as pessoas que estão contribuindo de alguma forma com o canal, especialmente para uma grande amiga, né, que está me ajudando muito e, enfim, né, principalmente com suas orações, incentivo, palavras, tá? Um beijão mesmo, um grande abraço, tá bom? E todos que estão colaborando também, eu não vou falar sobre o que, né, mas daqui um mês, 2 meses, a gente vai melhorar a nossa transmissão aqui no canal, tá bom, gente? Então, né, especialmente para essa grande amiga, um abraço, um grande abraço mesmo, um beijo e sempre, né, tanto ela como a família, todos eles estão em nossas orações. Lembrando, se inscreva aqui no canal, gente, não adianta só assistir o vídeo, por favor, se inscreva no canal, é muito importante mesmo, tá? Dá aquele like nos vídeos e compartilhe os vídeos e deixa um comentário no vídeo. Deixar um comentário no vídeo mostra que o vídeo está tendo relevância e assim a gente consegue driblar um pouquinho, né, o YouTube. Se você puder contribuir financeiramente com o canal, está aqui, ó, o QR Code com o Pix do canal ou através da chave Pix, que é o meu e-mail, crismacabelos@gmail.com. Pessoal, é o seguinte, é interessante como que o católico, né, todos os católicos que seguem essas aparições, seja de Anguera, Medjugorje, Jacareí, lá não sei o que de Bonilha, todos eles têm uma narrativa pronta. É impressionante. E isso é uma coisa que eu vejo muito no protestantismo, tá? Aquela narrativa pronta, principalmente aquela de que o meu canal está tentando, né, ganhar inscritos, views em cima do canal de outra pessoa. Isso é uma narrativa pronta. Todos eles, né, que seguem essas aparições, todos eles usam a mesma narrativa, o mesmo argumento, o que é ridículo. O que é ridículo. Se eu quisesse mesmo inscritos, views e sobreviver do meu canal, eu estaria divulgando essas aparições. Né? Tem canal, eu posso colocar aqui e mostrar, tem canal no YouTube que vive e sobrevive de divulgar essas aparições e essas revelações. E tem 300 mil inscritos. Então se eu estivesse preocupado com isso, gente, não pense você que eu não gostaria de ter um canal grande com 300 mil inscritos. Lógico que eu gostaria. Mas a base do quê? A base do quê? De ficar divulgando, né, falsas revelações de Bonilha, de Jacareí, não sei do que. Ficar divulgando falsas aparições. Aparições que a igreja já bateu o martelo, que realmente não reconheceu e não vai reconhecer. Outras aparições marianas que está aí há 30, 40 anos, a igreja não dá nenhum parecer e não vai dar. Não adianta achar que um dia a Medjugorje vai ser reconhecida pela igreja. Não vai. O negócio lá é muito complicado, gente. Antes de estudar revelação, eu vou aqui ler alguns comentários no meu último vídeo. Lamentável, gente. Parece um protestante falando. Quando eu montei o meu site lá em 2007, as mentiras do Apocalipse Protestante, divulgando o preterismo, o que eu mais recebia, né, lá no site eram mensagens dessa forma aí, ó, você está querendo se engrandecer.
em cima dos adventistas ou, sei lá, dos batistas. Era assim, que eu estava tentando realmente, né, até ganhar dinheiro em cima disso. Era a mesma narrativa agora das pessoas que seguem essas aparições, a mesma narrativa, entendeu, gente? E como eu falei, se eu quisesse mesmo, né, ganhar dinheiro com o canal e sobreviver do canal, eu estaria divulgando essas aparições, essas revelações. Estaria colocando medo nas pessoas, estaria escrevendo livros aí, né, sobre meteoro que ia cair na Terra, sobre as estrelas caindo do céu, né, todos esses absurdos ridículos, né? Isso é uma aberração teológica. Eu estaria fazendo isso, mas eu não faço. Se quiser, eu pego minha carteira de trabalho e coloco aqui para vocês verem, tá, gente? Que eu não preciso realmente disso daqui, não, tá? Lógico que toda ajuda é bem-vinda. Eu agradeço todo mundo que ajuda, né? No Superchat, ou faz uma doação através do Pix, ou de alguma outra forma, a gente agradece, tá? Mas como eu falei, gente, eu não sobrevivo disso, entendeu? O meu canal, realmente, eu fiz o canal com o intuito de transmitir uma mensagem, e essa mensagem é acabar com essas falsas revelações contra a igreja e também contra uma interpretação bizarra do Apocalipse, que coloca a igreja também como sendo a prostituta da Babilônia. Tá? Esse é o intuito do canal. E, como eu falei, tem 7 mil inscritos? Tem. Eu acredito que um dia eu irei ter 300 mil inscritos? Claro que não. Claro que não, gente. A única coisa que ganha inscritos na internet é sensacionalismo barato, né? Coisa que essas pessoas sabem muito o que fazer, tá? Mas enfim, eu não tô nem aí também com isso, meu. Se o cara montou um canal para ficar divulgando, né, revelações sobre o fim do mundo e colocando medo nas pessoas e ganhou 300 mil inscritos e agora sobrevive do canal, beleza, filho, entendeu? Eu não estou preocupado com o que eu estou ganhando nesse mundo, e sim com o que eu vou ganhar realmente no reino dos céus. Eu não estou preocupado com isso, tá bom? O que eu faço aqui, eu já falei, é uma análise em cima tanto da interpretação do Apocalipse como dessas aparições e revelações. Eu faço uma análise em cima disso e dou o meu parecer, né? E eu mostro o porquê eu não acredito e o porquê essas aparições causam um dano na igreja, né? O meu problema não é um católico acreditar ou não em Jacareí, Medjugorje, Anguera. Não, cara, vai da fé da pessoa. O problema é o dano que isso está causando na igreja. Eu já mostrei o porquê, né? Essas aparições estão causando danos na igreja, né? Enfim, mas eu vou ler alguns comentários, coisa lamentável, gente. Prestem atenção nisso daqui. Eu não vou colocar nem o nome da pessoa, não vou ficar divulgando, tá? Mas sobre o meu último vídeo. O meu último vídeo eu nem falei exatamente de revelação e da aparição. Eu falei de Dom Zanoni. Eu coloquei aqui, né, algumas atitudes do bispo Dom Zanoni, que são atitudes parecidas com aquelas atitudes no qual o Santo Padre é criticado. É isso que eu coloquei. E segundo, por exemplo, o vidente de Anguera, apenas Dom Zanoni pode falar alguma coisa sobre a aparição, e não é, né? Se o vidente ele falou dessa forma, ele está mostrando desconhecimento da própria doutrina da igreja. Não é apenas Dom Zanoni quem tem que falar sobre isso, tá? Mas enfim, ele seria a primeira pessoa a falar. A primeira, não a única pessoa a falar, tá? Só que eu mostrei que Dom Zanoni tem algumas atitudes no qual eu não concordo. Mas são atitudes que o próprio vidente de Anguera critica no Santo Padre. E a pergunta é por que não tem a mesma crítica contra o Dom Zanoni? Porque eu não vi nenhum vídeo até agora, né, da aparição revelar alguma coisa sobre Dom Zanoni ou o vidente criticando alguma atitude de Dom Zanoni. Eu não vi. Eu estou perguntando isso, porque tem 2 pesos e 2 medidas, tá? Algo pertinente. Eu não estou falando nada contra o vidente, nada contra Dom Zanoni. Eu até entendo às vezes. Às vezes as pessoas criticam o Santo Padre. Nossa, ele participou, né, de um encontro, não sei com quem, com um líder islâmico lá da Igreja Ortodoxa da Rússia. Cara, o Santo Padre tem que participar dessas coisas, infelizmente. Tá? Até entendo o bispo Dom Zanoni
às vezes, participando de algo que talvez ele não concorde, tá? Então, assim, eu até entendo. A questão é, que eu coloquei no vídeo, o Santo Padre é muito criticado, principalmente pelo vidente de Anguera e seus seguidores por algumas atitudes. Dom Zanoni tem atitudes parecidas e não é criticado. E segundo, né, o vidente e também segundo, né, as pessoas que seguem Anguera, apenas Dom Zanoni pode dar um parecer sobre o reconhecimento ou não, né, da aparição de Anguera. No caso, eu vi um vídeo hoje que me mandaram até, né, é surpreendente porque foi um seguidor de Anguera que me mandou o vídeo, né, sobre Dom Zanoni falando, e ele falou perfeitamente que não foi reconhecido e que eles realmente têm uma comissão analisando, mas que não deu parecer nenhum até o momento e que ele não sabe se um dia vai ser reconhecido Anguera, tá? Só que assim, aí tem aquela questão, mas é uma questão particular, né, do vidente. Não é uma questão particular do vidente, tá, gente? Está mexendo com a igreja. Então não é particular do vidente, porque não existe, né, uma igreja particular ali do vidente. Né, o vidente se diz católico e diz receber revelações de Virgem Maria. Ele atrai, né, pessoas ligadas à igreja católica. Então, assim, não é uma questão particular do vidente, né? Por isso que eu falo, tem que ter conhecimento principalmente do que o catecismo diz a respeito das revelações. Não adianta, vou estudar a revelação. Não tem que estudar coisa nenhuma sobre revelação, primeiramente, tá? Quem tem que estudar a revelação é a própria igreja. Não é você e nem o vidente. É a própria igreja que tem que estudar a revelação. Mas preste atenção nos comentários, gente. Olha, eu vou te falar, é uma coisa de louco, né? Tem um aqui que ele veio falar do Bolsonaro. Eu falei de Dom Zanoni e o cara veio falar de Bolsonaro, sobre as joias que o Bolsonaro roubou. Cara, o católico levantando falso testemunho. Eu não fiquei sabendo até agora que o Bolsonaro tinha roubado joias. O que eu fiquei sabendo é que ele ganhou algumas joias, né, de um líder de um outro país, e tinha um problema de como entrar com essas joias aqui no Brasil, se tinha que pagar impostos ou não, e depois se descobriu que estava isento de impostos, tá? Então, enfim, de declaração também. Então não teve roubo. Então olha o que a pessoa, se é católico, filho, vai se confessar. Tá? Aqui não é defender Bolsonaro, defender não sei quem, só estou mostrando a verdade para você, tá? Então você está levantando um falso testemunho de uma narrativa que se criou, mas como é fácil enganar as pessoas aqui no país, né? É muito fácil enganar as pessoas aqui no país, e essas pessoas que hoje estão passando por dificuldades, né, dando murro em ponta de faca, mas está ali batendo a tecla que está certo. É impressionante o que está acontecendo com o nosso país, mas não quero mais falar de política aqui não, eu quero que o país se exploda, para falar a verdade, tá? Mas, olha, prestem atenção, né? Tem um aqui que falou apenas assim, ó, que canal idiota. Pô, dá um parecer sobre o assunto. Por que o canal é idiota? Porque eu levantei uma questão? Porque eu estou fazendo um questionamento? O vidente de Anguera, os videntes de Medjugorje, né? Eles não podem ser questionados? Não pode? Eu não posso, como católico, questionar a tal da vidente lá de Bonilha, uma coisa assim. Eu ainda tenho que estudar sobre esse assunto. Por isso que eu não falo sobre Bonilha. Eu falo sobre La Salette. La Salette eu já estudei sobre o assunto. Falo sobre Anguera, que está aí, né? E é o ênfase hoje no país. Falo sobre Medjugorje, que eu já estudei sobre o assunto, tá? Então não falo sobre algo que eu não estudei. Mas não pode ser questionado? É só essa pergunta. Aí tem um outro que diz assim, ó: é preciso estudar bem as mensagens antes de sair falando. Estudar as mensagens, quem tem que estudar a mensagem não sou eu, não é você, nem o vidente, é a igreja. Então veja que a pessoa já não sabe, ela não conhece a doutrina da igreja. É um católico que não conhece a própria igreja, não tem que estudar mensagem nenhuma. Aliás, eu vou estudar o que nessas mensagens? Mensagem que diz que a cruz pesará sobre uma cidade lá perto do México. Aí quando acontecer alguma coisa perto do México, eu encaixo a profecia naquilo.
Cara, é impressionante, né? Tá? Então não tem que estudar nada sobre isso. Eu posso apontar alguns erros contra a doutrina católica que são divulgadas através dessas supostas mensagens, né? Supostas revelações e essa suposta aparição. Isso eu posso apontar, está contrariando o catecismo aqui, ali, então isso eu posso apontar, qualquer um. Mas eu não posso estudar uma mensagem. Quem tem que estudar é a igreja. Aí diz assim, ó, você quer poupar o seu trabalho de análise das mensagens? Saia do comodismo e vai estudar sobre o assunto. Esse vai estudar é um argumento típico protestante. Como eu falei lá atrás, em 2007, né? Quando eu montei o meu primeiro site na época, o que eu recebia desse vai estudar o catecismo? Eu tinha mais de 300 artigos, escritos e tenho. Hoje eu tenho mais de 600 artigos. Já tinha mais de 300 artigos escritos sobre o Apocalipse e sobre o preterismo, e o cabra mandava uma mensagem assim para mim, assim, ó, vai estudar a Bíblia. Sabe, é uma coisa impressionante. Então, assim, são argumentos prontos, narrativas prontas. Isso aqui é um argumento protestante. É um argumento típico protestante. Aí diz assim, ó, para poder falar, Dom Zanoni está fazendo o papel dele. Qual o papel? Ele não responde nada sobre o assunto. Ele não está fazendo o papel dele. Ele tem que dar um parecer. Há 40 anos, pessoas vão até Anguera esperando uma mensagem, uma revelação onde muitas mensagens, infelizmente, estão contrariando a doutrina da própria igreja. Eu já apontei aqui. Né? O vidente, infelizmente, ali, como eu falei, não falo da pessoa do vidente, tá, gente? Como eu falei, o vidente, eu não conheço, deve ser uma boa pessoa. Fiquei sabendo até que a filha dele passou na faculdade, parabéns, sinal que é um bom pai, né? Soube realmente, né, educar seus filhos. Então não falo do vidente, estou falando a respeito da situação, né? O vidente está ali numa bola de neve a respeito de São José, por exemplo. Ele falou uma coisa sobre São José que está contrariando a doutrina da igreja, que está contrariando a santa tradição e até mesmo a Bíblia Sagrada, e está virando uma bola de neve, entende? Então assim, Dom Zanoni tem que dar um parecer sobre isso. Mas infelizmente ele não dá um parecer até agora, não responde e-mails, não tem telefone. Eu acho impressionante. O católico que está questionando precisa de um parecer. Aí diz assim, agende uma audiência com ele. Eu vou agendar uma audiência com Dom Zanoni, gente. Para que tem... Hoje a gente tem todo tipo de contato, né? O WhatsApp, você tem o e-mail, telefone, né? Você tem a secretaria ali paroquial. Você tem que agendar uma audiência com Dom Zanoni. Ele não pode dar um parecer, responder um e-mail. Olha, a situação de Anguera é assim, 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 assim. Mesmo com a Medjugorje. Você entrar em contato com o bispo local, aliás, nenhum bispo ali reconheceu nada em Medjugorje até hoje. Mas se no caso, se fosse, né, como Anguera, o bispo só respondeu um e-mail, ó, nós não reconhecemos. Não tem o porquê, por causa disso, ou nós estamos reconhecendo sim por causa disso, dá um parecer. Né? Mas infelizmente eu não tive nenhuma resposta até hoje. Aí diz assim, aí você irá demonstrar seriedade e não interessa de ganhar audiência no canal. Sempre vem essa questão de que eu estou querendo ganhar audiência no canal, gente. Aí eu fico nervoso, aí o cabra fala que eu sou bipolar, né? Gente, eu já falei, se eu quisesse ganhar audiência, dinheiro com o canal, eu estaria divulgando essas aparições, estaria divulgando essas revelações. Eu teria no mínimo aí 300 mil inscritos também, nem estaria trabalhando mais, porque um canal que tem 300 mil inscritos monetizado, pode ter certeza que uns 30 paus por mês vira no canal. Imagina, né? Uns 30 paus aí por mês vira no canal. Um canal totalmente monetizado, com 300 mil inscritos. Eu não estaria trabalhando mais, estaria aqui o dia inteiro fazendo vídeo. Então assim, só que como eu falei, eu não me preocupo com o que eu estou ganhando aqui. Eu me preocupo com aquilo que eu irei ganhar no reino dos céus. É impressionante, né, gente? Aí é lógico que eu respondi de uma forma bem adequada, né? Aí o cabra diz assim, ó, pelas suas respostas já entendemos o seu tipo de caráter. Isso é,
né? Isto é, sem caráter e de baixa formação e informação. Seu nível é muito baixo, não dá para perder tempo com pessoas desse nível. Eu falei, aí eu tive que responder, meu caráter é trabalhar todos os dias para pagar os meus boletos, né? Esse é o meu caráter, né? Diz assim, ó, outra pessoa, que vergonha falar do que não entende. Sempre o mesmo argumentinho, sempre a mesma coisa, a mesma narrativa. São fabricados em série. Não adianta. É a mesma narrativa e uma narrativa protestante, né? Estude de novo, estude as aparições e verás a verdade. Tá, eu vou mostrar aqui a verdade das aparições. Uma aparição que diz que Bento XVI, por covardia, pediu renúncia, e aí fala que foi o rei retirado do trono. Quando Bento XVI vem a público e diz que não, que na verdade ele pediu renúncia por não estar bem mais de saúde, não estar apto a estar aí à frente da igreja, essa aparição para mim não está falando a verdade. Não estou nem falando se é verdadeira ou falsa a aparição, se está realmente alguma coisa aparecendo ali ou não. Só estou falando sobre a revelação. Bento XVI fala uma coisa, aparição outra, eu fico com Bento XVI. Eu fico com Bento, até porque se Bento XVI mentiu, nesse momento ele está em outro lugar que não é o reino dos céus. Se ele mentiu, morreu mentindo, né? E ainda, né, foi covarde, nesse momento ele não está no reino dos céus, tá? Então eu acredito em Bento XVI. Uma aparição que levanta algo sobre São João Paulo II. Eu não vou nem falar porque me embrulha o estômago. Me embrulha o estômago. Falar sobre São João Paulo II, né? Sobre, né, a morte de São João Paulo II, e começa a levantar teoria da conspiração em cima disso. E aí um monte de católicos já levantando suspeita e não sei o quê. Realmente, para mim, não estou nem falando se existe ou não uma aparição ali, mas o que está aparecendo e revelando é contra o catolicismo, tá? E aí vem falar que o Santo Padre agora, o Papa Francisco, foi colocado pela máfia de Sangalo. Uma máfia de 4 cardeais, tá, gente? No poder. E fica colocando católicos contra esse Papa. Isso, pra mim, eu estou estudando. Por incrível que pareça, eu estou estudando. Uma aparição que diz que Jesus Cristo apareceu primeiramente para a Virgem Maria depois da ressurreição, sendo que a Bíblia Sagrada diz exatamente que Jesus Cristo aparece para Maria Madalena. Está contrariando as Escrituras. O que o catecismo diz a respeito disso? Então, eu que estou aqui passando vergonha, o que o catecismo diz a respeito de revelações particulares? Uma aparição que diz que São José estava vivo no momento da crucificação de Cristo, quando a santa tradição diz que São José já tinha morrido, e as próprias escrituras, elas dizem que Jesus Cristo entregou sua mãe aos cuidados de São João. Por quê? Porque não tinha com quem deixar. Você ainda diz que São João acolheu em sua casa. Por quê? Porque ela não tinha mais ninguém. Então está contrariando a santa tradição, está completando a revelação pública. Aí eu pergunto, o que o catecismo diz sobre revelações particulares? Então, você estuda tanto sobre revelação, sobre a revelação, mas não está estudando a doutrina da igreja. Entre outras coisas aqui que eu já falei sobre revelação de que vai ter terremoto no Haiti. Ah, vai ter um terremoto no Chile. Isso aí até eu faço. Esse tipo de revelação até eu faço. Mas vamos lá, vamos continuar. Aí tem um outro aqui que ele fala assim, peraí. Aqui. A Canção Nova, né? Ele postou um vídeo aqui da Canção Nova entrevistando Dom Zanoni, respondendo os desinformados sobre a aparição de Anguera. Aí eu peguei, entrei no vídeo e assisti o vídeo, e Dom Zanoni falou nada com nada ali. Não falou nada com nada, só falou que não é reconhecido. E nem sabe se um dia vai ser reconhecido, só falou assim, um negócio particular aí do vidente. E, cara, só que assim, a igreja católica não tem negócio particular do vidente. Não é assim dentro da igreja, tá? Então assim, não fala nada com nada ali.
Então, enfim, o vídeo mais ajudou. Aí diz assim... deixa eu ver um outro comentário aqui, tá, gente? Pera aí. Quão babaca é esse Cris? Obrigado. Não tem problema nenhum. Pode usar qualquer adjetivo, tá? Só não me chame de pedófilo. É outra coisa, entendeu? O resto pode usar qualquer adjetivo. Aí diz assim, ó. Tão superficial sobre o assunto. Agora, depois de chamar... Aí ele fala que eu chamei o Pedro Regis, que é o vidente, de charlatão. Quando que eu falei isso, gente? Me mostra um vídeo que eu falei que o cara é charlatão. Tanto que eu falo em todos os meus vídeos que eu não conheço o Pedro Regis. Eu não conheço, não sei. E até acho que é uma boa pessoa. Eu sempre falei isso nos meus vídeos. E também, no começo, eu tinha dúvidas se ele estava vendo alguma coisa ou não. E hoje eu tenho certeza que realmente ele está vendo. Eu tenho total certeza disso. Só não acho que é Maria. Mas eu tenho certeza que ele acredita naquilo que ele vê e que ele está vendo alguma coisa. Não estou desconfiando disso aqui, não. Então, enfim, eu não chamei em nenhum dos meus vídeos Pedro Regis de charlatão. Eu até desafio. E se eu chamei alguma vez e não me lembro, eu faço um vídeo me retratando aqui, porque realmente só eu falei que estava em êxtase. Né? Igual lá em Medigore, gente. Quem viu o vídeo de Medigore, da vidente? Né? Eles inventaram várias formas, né, de dizer que a Virgem Maria aparecia para eles. Primeiro era numa montanha, que era uma aparição. E depois eles falaram que era uma visão em êxtase, que não era mais na montanha, era dentro de uma capela. E quando estava nesse êxtase, eles não viam mais nada, só Nossa Senhora. Então não tinha mais ninguém do lado deles ali, né? E aí um especialista, um cientista pega, né, eu não me lembro o nome da vidente, são 6 videntes lá em Medigore. Naquele momento, né, que os videntes estavam em êxtase ali, ela tá lá olhando para o teto, né, segundo ela, tá vendo Maria, o vidente pega e encosta o dedo perto dos olhos da vidente. Ela pega e vai para trás. Sinal que ela não estava em êxtase de coisa nenhuma, ela estava vendo perfeitamente o que estava acontecendo ali, entendeu? O vídeo está na internet, gente, é só procurar aí, entendeu? Então, são essas coisas aí que acontecem, mas, como eu falei, do Pedro Regis eu não falei em nenhum momento que ele é charlatão, tá, gente? Não falei em nenhum momento sobre isso. Aí diz assim, ó, quer dizer que não ofende a pessoa do Pedro Regis. Tá na cara que quer audiência. Sempre a mesma historinha, sempre a mesma narração, sempre a mesma narrativa. Né? Sempre a mesma narrativa. Você está querendo inscritos no canal, você está querendo audiência. Se eu quisesse inscritos no canal, eu estaria divulgando. Assim como tem vários canais católicos divulgando, né, essas aparições. Aí diz assim, a regra é que o bispo local se manifesta. Ele não se manifesta. Ele não está se manifestando. Por algum motivo ele não está se manifestando. Né? Em caso de algo errado, né? Manifesta contra. A comissão é constituída pelo Vaticano. Essa comissão, constituída pelo Vaticano, há 40 anos não fala nada com nada também. Né? Mas a condução é do arcebispo local. Cara, você não falou nada que eu não saiba. Não falou nada que a gente não saiba. Por isso que a gente está cobrando, né, a posição do bispo. E enfim, aí tem um aqui que falou assim, e as profecias que se cumpriram? Gente, até a mãe de Iná, eu acho que as profecias da mãe de Iná, a mãe de Iná tem mais profecia cumprida do que a própria Anguera, se você fazer um levantamento. A mãe de Iná, o Chico Xavier. E aí? É tudo aparição, viraram católicos agora, vamos ter que acreditar em mãe de Iná também? Então, enfim, a história é as profecias que se cumpriram. Eu posso fazer a profecia agora. O ano que vem vai ter uma grande tragédia lá no Rio de Janeiro. É só esperar acontecer uma tragédia no Rio de Janeiro. Enfim. A cruz vai pesar contra uma cidade que tem uma falha geológica. Essa cidade, este local fica lá no Caribe. É só esperar acontecer um terremoto em qualquer lugar. Olha só, eu já tinha avisado, né? Eu já sabia que isso ia acontecer. Pô, se sabia, então alerta o pessoal para sair de lá.
Isso é uma pergunta pertinente também. Se já sabia que aconteceu um terremoto não sei aonde, então alerta, vai lá, fala, saia todo mundo daí, pelo amor de Deus. Mas aí pergunta também, isso é uma pergunta legal. Olha só, não vou falar o nome da pessoa, mas isso aqui é uma pergunta legal, porque diz que a irmã Lúcia acreditava em Medjugorje. É uma opinião particular da irmã Lúcia. Se ela acreditava, né? Como eu falei, é uma opinião bem particular dela, não é a opinião da igreja. Talvez, né? Ela tenha tido ali, né? Sei lá, um entendimento diferente do meu sobre Medjugorje. Enfim, ela tem todo o direito de acreditar em Medjugorje, tá? Mas eu falei, é quase impossível a igreja reconhecer Medjugorje, porque ali a situação realmente é muito complicada, foi uma coisa banal, tô falando sério. Né? Tem vidente lá que é dono de hotel. Tem vidente que é dono de hotel, tá? Só para vocês terem uma ideia. Como eu falei, eles mudaram tanto a versão sobre a aparição, sobre o que eles veem lá, que ninguém acredita. As pessoas sérias, tá, gente? Tô falando das pessoas humildes ali, que estão indo na fé, né? Tô falando de pessoa com seriedade que estuda e tem propriedade para estudar aparição, né? Eles mudaram tanto a versão ali, uma hora era uma visão, outra hora era uma aparição, agora é um êxtase. Como eu falei, né, teve um especialista que estava no momento da... Não é aparição, tá em êxtase, né? Então, enfim, foi lá e colocou o dedo perto dos olhos da vidente. Né? E naquele momento, ela pegou e foi para trás. Sinal que ela percebeu que tinha alguém ali colocando o dedo nos olhos dela, tá? E é interessante que depois ela tentou se defender do ocorrido. Ela veio a público dizer que quando ela se jogou para trás é porque ela estava vendo Nossa Senhora com o menino Jesus no colo e sem querer Nossa Senhora deixou Jesus cair do colo. E quando ela viu isso, ela foi para trás. Ela não estava vendo o dedo do especialista, ela estava vendo Jesus caindo do colo de Nossa Senhora. No mesmo momento. Então, enfim, dá para perceber que ali realmente, né? Ao contrário de Anguera, que eu falei, eu acredito mesmo ali que o vidente está vendo alguma coisa. Eu não estou desconfiando do vidente. Eu acredito que ele está vendo mesmo, e está recebendo mesmo essas revelações. Só não acredito que vem de Maria, por causa de coisas que estão contrariando a própria doutrina da igreja. É só isso que eu estou analisando aqui. No caso de Medjugorje, não. Ali eu já acho que realmente tem uma banalização total ali, tá? Virou realmente algo que a igreja deveria colocar um ponto final naquilo, né? Banalizou total a situação lá, tá? Enfim, gente, mas essa pergunta aqui sobre a irmã Lúcia, ó, de todas as perguntas, todos os questionamentos no meu último vídeo, esse foi o melhor. Por que a irmã Lúcia acreditava em Medjugorje? Eu nem sei mesmo se ela acredita, nem procurei saber, né? Se realmente ela acredita em Medjugorje, né? Essa é a realidade, tá? Eu realmente nem procurei, mas se ela acreditava, era uma opinião bem particular, né? Da irmã Lúcia, enfim, não sei qual foi a percepção que ela teve de Medjugorje, né? E a percepção que eu tenho de Medjugorje, todo mundo já sabe, é a mesma que eu tenho de algumas revelações, né? Que na verdade nem foram reconhecidas pela igreja também, né? É diferente da opinião que eu tenho de Anguera, né? Que é ali, né? Eu já acredito mesmo que o vidente está vendo alguma coisa, mas não sei exatamente como ele vê, como, ali eu não sei, porque todo mundo, no momento, né, que ele recebe a revelação, ele apenas se ajoelha e começa a olhar para o céu. Todo mundo está do lado, ninguém vê nada, né? Só o vidente mesmo. Então eu não sei como se dá isso, tá, gente? Eu não sei. Ele já tentou explicar em alguns vídeos, realmente eu não sei como se dá isso. Mas as revelações, como eu falei, muitas revelações ali estão contrariando a doutrina da igreja. E aí é o meu ponto, tá? Aí é o meu ponto. A questão de São José, a questão de Virgem Maria, são as duas principais. Parece uma coisa meio tosca, né? Pô, mas o que vai mudar se Jesus apareceu primeiramente para a Virgem Maria ou apareceu primeiramente para Maria Madalena? Na história não vai mudar em nada, né? Seria fantástico se Jesus tivesse mesmo aparecido
para a Virgem Maria. Só que ali está mostrando uma coisa, né? Essa aparição, o que está aparecendo para o vidente, está querendo exclusividade. Aqui eu já estou percebendo uma coisa que não tem nada a ver com Virgem Maria, tá? Exclusividade. E a questão de São José também, né? É uma questão que virou bola de neve, tá? E tem a questão do primeiro milagre de Cristo. A Igreja Católica, tá? Ela elaborou o cânon bíblico com livros que são inspirados por Deus, que não podem contrariar a si mesmo e nem a doutrina da Igreja. Tem livros, por exemplo, como o Evangelho de São Tiago, que não está no cânon bíblico, a Igreja até usa o Evangelho, mas tem coisas ali no Evangelho de São Tiago que, de uma forma ou outra, a Igreja não concorda, tá? Depois eu posso até falar sobre o Evangelho de São Tiago, mas a Igreja usa esse Evangelho, mas não é o Evangelho canônico, porque senão iria contrariar algumas coisas que a Igreja prega e que estão nos livros canônicos. Tem livros dizendo, por exemplo, são livros ortodoxos, tá? Que o primeiro milagre de Cristo foi no Egito, quando ele era criança, né? Só que a Igreja rejeitou isso daí, porque iria contrariar o Evangelho de São João, que diz que o primeiro milagre de Cristo foi na bodas de Caná. E, assim, não tem argumento. Não tem argumento. Você não pode chegar e falar assim, não, peraí. São João escreveu que o primeiro milagre foi nas bodas de Caná, e depois o segundo foi, né, de uma forma sucessiva, após as bodas de Caná. Você não pode acreditar nisso, né? Achar que Cristo ficou 33 anos, ou 30 anos, desculpa, né? 33 foi a idade que ele morreu. 30 anos sem fazer nenhum milagre. Eu acredito. Eu acredito. Me desculpa, mas eu acredito. Porque eu acredito perfeitamente nas Escrituras e acredito na tradição da Igreja. E que o Santo Magistério sempre ensinou. Então, enfim, se São João escreveu que o primeiro milagre foi nas bodas de Caná, é porque foi nas bodas de Caná. Eu não posso desconfiar disso. Eu não posso. Ah, mas foi nas bodas de Caná. Se tem uma revelação dizendo que não foi, essa revelação está errada. O evangelho canônico é que está certo. Tanto que Jesus Cristo diz, né, no evangelho que quando Nossa Senhora chega a ele pedindo para ele dar um jeito naquela situação que tinha faltado vinho, ele diz, minha hora não é chegada ainda. Por que ele diz isso? Porque ele não tinha feito nenhum milagre até aquele momento. Até aquele momento ele não tinha realizado nenhum milagre. Ele mesmo diz, a minha hora não é chegada. Se ele falou isso é porque realmente, né, ainda não estava no tempo dele realizar esses milagres. Então dizer, né, o vidente está falando, você tem problema de achar que Jesus Cristo não fez nenhum milagre antes. Eu acredito, exatamente. Se Nossa Senhora ali que está aparecendo, essa Nossa Senhora está aparecendo, está falando algo que está contrariando o que São João escreveu, eu acredito no que São João escreveu. O primeiro milagre de Cristo foi nas bodas de Caná. E achei bem interessante porque essa história de Jesus Cristo ter feito um milagre no Egito antes, né, quando ele ainda era criança, ter feito esse milagre no Egito antes das bodas de Caná, na Galileia, está muito parecido com essa doutrina ortodoxa. Eu não me lembro o livro agora, o Robson que leu, que fala que Jesus Cristo fez esse milagre, né? Então está muito parecido, é bem estranho isso aí. Tá? Mas enfim, eu não acredito nem nesse livro que diz que Jesus fez um milagre quando estava no Egito, quando era criança, e nem nessa revelação, porque eu tenho que, como católico, sou obrigado a acreditar no Evangelho. O Evangelho diz que o primeiro milagre foi nas bodas de Caná. Se você não aceita, aí você tem que rever os seus conceitos de cristão. De cristão. Se você não está aceitando o que São João escreveu ali, reveja os seus conceitos de cristão. Você não pode duvidar. Não tem por que duvidar. Mas por que ele não fez um milagre antes? Porque não era a hora dele ainda. Não era o momento. Senão ele tinha. Se fosse assim, ele poderia ter, né, se sacrificado já com 14 anos. Para que esperar até os 33 anos?
para a obra da redenção? Poderia ter feito isso aí lá aos 12 anos, quando ele se perdeu no templo de Jerusalém. Poderia ser ali. Então tudo tem o seu tempo. E o primeiro milagre de Cristo foi nas bodas de Caná, tá bom? Então, veja, eu realmente fiz esse vídeo aqui para mostrar alguns comentários aqui, né, do meu último vídeo. Mostrando a narrativa pronta. Narrativa totalmente pronta. É interessante isso daí. Todo mundo com o mesmo argumento. Vai estudar a aparição, vai estudar a revelação. Quantas revelações você já leu? Velho, se você está estudando revelação, tô falando sério. Se você está estudando revelação de Anguera, de Medjugorje, de qualquer outra aparição, você está errado, filho. Você está errado. Quem tem que estudar a revelação é a igreja. E se a igreja aprovar, sim, colocar essa revelação como uma revelação particular, reconhecida pela igreja e pública, para que a gente possa ter acesso a ela, tá? Bom, já me deu tosse aqui de novo, já falei demais, tá? Então, paz bem a todos, até a próxima, amém.